Juliana mora nos Estados Unidos há 20 anos. Ela sai de Boston para morar na Flórida e, em fevereiro de 2018, ela passa por uma situação delicada. 2 meses que eu estava aqui, que eu tinha me mudado para a Flórida, eu estava conversando com meu marido. No telefone, ele estava indo para casa e ele falou que ele começou a escutar que eu não estava falando coisa com coisa. E aí, de repente, ele escutou um barulho e não escutou mais nada. Ligou para a filha dele, para minha enteada, e falou, vai lá que procura a Ju, porque alguma coisa aconteceu com ela. E aí, quando ela chegou no quarto, eu estava desmaiada, com sinais de convulsões. Eu estava com o olho virado, babando e me batendo. E aí, eu fui desmaiada para o hospital. Ela é diagnosticada com estado mental alterado, síncope e convulsões. Ao acordar, ela não lembra de nada. A primeira pessoa que eu abri o olho quando eu olhei foi o meu esposo. E eu lembro que ele passou a mão no meu cabelo e falou assim, como é que você tá, Ju? Aí eu falei, quem é você? Quem sou eu? O que eu tô fazendo aqui? E eu comecei a ficar muito assustada. Eles começaram a fazer muitos exames e não me achavam nada errado em mim. Fisicamente, eu não tinha nenhum vaso rompido, eu não tinha nada que pudesse falar assim, não, ela teve um trauma craniano, ela foi abatida, mas eu sentia muita dor de cabeça do meu lado esquerdo. É uma coisa difícil, né, de você acreditar que a Ju perdeu totalmente a memória. As letras não tinham sentido para mim, nem português nem inglês. Eu não aceitava meus filhos, não aceitava que eu era casada, para mim era tudo estranho para mim. Minha mãe teve que sair imediatamente dos Estados Unidos para ficar com ela. Chegando lá, não reconhecia minha mãe, não lembrava, né, dos irmãos. Uma coisa que meu marido assim nunca permitiu foi eu ter perdido a minha fé. Então, ele lia a Bíblia para mim. Ele me mostrava filmes, ele falava de Deus, ele falava porque eu sempre fui de fé e então ele não queria que isso morresse dentro de mim. Os médicos falaram que ela poderia recuperar a memória, como não recuperar. E passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses e nada da minha cunhada recuperar a memória. Juliana passa a ter discernimento de que se tratava de um problema espiritual. Me amaldiçoaram, fizeram uma macumba para mim. Eu comecei a sonhar com essa pessoa, essa mulher, que segurava um sapo e que me atacava e falava que eu não ia, e debochava de mim, falava que eu não ia ser curada e que eu ia morrer e que eu tinha que me matar e que aquela casa não me pertencia, que eu tinha que largar a minha casa, meu marido, meus filhos, tudo, e sair. Eu falava, não, Ju, a gente tem que procurar Deus. Isso aí é coisa ruim. A gente começou a jejuar, a gente começou a frequentar igrejas, né? Em dezembro de 2018, ela começa a frequentar a Igreja da Graça em Pompano Beach. Eu vim pro culto do missionário. Eu não conhecia o missionário R. Soares só por... Não, as pessoas falavam, o culto dele é muito bom, não sei o quê. E eu vim com a Bianca e eu via que estava tendo muitas curas sendo realizadas ao meu redor. Eu sentia que muita presença de Deus. E depois que ele fez a oração, ele falou assim, coloca a mão no lugar que você quer ser curado. Eu coloquei a mão na cabeça. Na hora ele falou assim, a uma pessoa que perdeu a memória, eu não lembro as palavras exatas do pastor, mas ele falou de memória, eu falei, a Ju está sendo curada, em nome de Jesus. Não tem demônio, não tem macumba que fizeram contra essa pessoa, não tem trabalho, ó Deus, que vai aguentar agora, porque o Senhor está agindo. Todo o mal que está na mente, essa falta de memória, esse esquecimento, tem de sair para nunca mais voltar, que eu estou mandando. Eu falei, Senhor, eu sei que sou eu. E eu senti que Deus me tocou aquela hora, porque eu saí daqui diferente. Eu senti livre. O que foi feito pra mim, acabou. E eu lembro que a Bianca olhou pra trás, ela olhou pra trás brava assim comigo e falou assim, eu sei que é você, você não vai falar nada. Aí ela falou assim, Bi, eu sei que eu tinha que ter falado, mas eu não conseguia, eu fiquei com vergonha. Quando foi na quarta-feira, eu comecei a sentir uma energia na minha cabeça. Parecia que tinha um fio, fazia assim, sabe? Eu não falei, tem um trem errado comigo. Tem alguma coisa errada na minha cabeça. Aí ela olhou pra mim e falou assim, eu tenho certeza que é Jesus te curando. Na sexta-feira, de madrugada, 4 horas da manhã, eu levantei, fui no banheiro, voltei e não consegui dormir mais. E aí eu coloquei assim, fiquei olhando pro teto, né? E, de repente, começou a vir um filme na minha cabeça. Um filme de coisas ruins e coisas boas. Acordei meu marido e falei assim, olha, eu sei, eu lembro do nosso casamento. A gente ficou acordado e ele chorando, a gente chorando e eu abraçada a ele, eu falava assim, nossa, eu não acredito que tá acontecendo. E assim, muda tudo, né? Voltou a memória dela toda do passado, ela ligou pra gente aqui e nós
Sim, só festejando. Um lambo de alegria aqui. Ele tem a hora, a pessoa, o momento certo. Eu acho que eu estava no lugar certo, no momento certo, e ele usou o missionário. Tem pessoas que estão passando por tanta dificuldade que já estão desacreditando e estão desistindo. E ouvir uma coisa dessa vai ser... Para quantas pessoas? Fiz questão de dar esse testemunho porque é para a glória dele. Em nome dele, é para ele ser exaltado, para as pessoas ver que Deus está vivo. Então não importa a maldição que a pessoa colocou na sua vida, o que aconteceu na sua vida, Deus transforma tudo em bênção. Glória a Deus, que bonito, né, pessoal?